Olá! Hoje vamos compartilhar mais uma história de sucesso dos nossos clientes e parceiros da Spark, que utilizam o Sprout Social para impulsionar suas campanhas com influenciadores. Eu sou o André, Head de Vendas e Customer Success aqui na Spark, que é uma empresa pioneira em marketing influencer no Brasil. E dessa vez vamos falar com uma agência de grande tradição no Brasil, que já possui parceria conosco ao longo de muitos anos, principalmente quando se trata de tecnologia aplicada a marketing influencer. Então, antes de mais nada, para quem não conhece, o que é a Sprout Social Influencer Marketing? É uma plataforma líder em marketing de influência global, criada para ajudar tanto agências quanto marcas a descobrir, gerenciar, mensurar campanhas com influenciadores com mais eficiência e precisão. Tá? Então, passo aqui já a palavra para o nosso convidado, Gustavo, que é líder lá dentro da UMAP, a agência super tradicional do mercado brasileiro. E o João Lucas também, que está conosco aqui, que é o atendimento dedicado da conta, o gerente da conta da UMAP aqui dentro da Spark, para a gente ter um bate-papo super rico aqui, com bastante insight, troca e aprendizados. Olá, pessoal. Olá, Gustavo. Muito obrigado pela participação. Gustavo, em primeira mão, então, gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco, para quem não conhece ainda, quem é a UMAP BDO e qual o seu papel hoje dentro da agência. Legal. Bom, a UMAP é uma das grandes agências do Brasil, uma das agências mais criativas do Brasil também, super premiada. E dentro da UMAP, sendo uma agência full service, a gente trabalha com digital, claro. Uma das nossas frentes aqui é Social Insights, que é a área que eu gerencio atualmente. Eu trabalho na UMAP dentro desse cargo e dessa área faz mais ou menos uns 2 anos e meio. E assim que eu entrei na UMAP, a gente não trabalhava ainda com a Sprout, né? Era uma outra ferramenta que inclusive já foi descontinuada. Só que sempre foi um desejo meu, assim que eu entrei na UMAP, da gente trazer a Tagger, porque eu já conhecia a Tagger de outras experiências que eu tive em outras agências. No caso, a Ogilvy. Eu trabalhava na Ogilvy, a gente trabalhava e eu conhecia a Tagger a partir de lá. E já tinha alguma parceria, já conhecia tecnicamente, já entendia. Então assim que eu entrei na UMAP, foi o desejo de trazer a Tagger para a UMAP também, para o nosso portfólio de ferramentas, pensando sempre em melhorar, otimizar, né, as nossas entregas, porque eu sentia que tinha muita defasagem com a ferramenta anterior. E aí logo, acho que nos meus primeiros meses a gente conseguiu fechar, e assim a diferença foi bastante relevante, sobretudo com o time. O time estava acostumado com uma outra ferramenta, o time na época, né, era um pouco mais júnior do que atualmente e não tinha tanto conhecimento de tantas ferramentas no mercado. Quando eu trouxe a Tagger, apresentei a Tagger para eles, a diferença foi gritante. Assim. A gente conseguiu, sobretudo, ter um leque muito maior de influenciadores, que já existe dentro da ferramenta, e também, claro, a facilidade de a gente conseguir adicionar qualquer influenciador que não tivesse ali dentro e rapidamente a ferramenta indexar os dados. Então isso fez muita diferença, que era algo que a gente não tinha. Então ficava muito à mercê da ferramenta antiga, que não tinha muitos influenciadores, e mesmo quando a gente precisava adicionar, tinha um delay ali, um SLA muito grande pra gente conseguir esses dados. Então isso foi muito bom pra gente conseguir trazer os dados dos influenciadores muito mais rápido e conseguir ter muito mais confiança nos resultados, sobretudo nos resultados de perfil de audiência desses influenciadores, né? Então, sobretudo olhando pra faixa etária e gênero. Bacana, Gustavo. Obrigado por compartilhar esse ponto. Antes de a gente até aprofundar no tema plataforma, né, e o ganho que vocês tiveram com a Sprout ao longo desse período, queria que você compartilhasse conosco como que vocês pensam a disciplina de marketing de influência hoje dentro da UMAP, e como que funciona a tua estrutura dentro da agência para implementar essas campanhas para os clientes. Bom, a estrutura, gente, ela não é muito complexa, assim, porque hoje a parte do Social Insights, a gente acaba olhando muito mais para o universo de social, né, dos influenciadores, mas a gente recebe muito mais o briefing de conteúdo dos próprios clientes para entender a reputação desses influenciadores, perfil de audiência, entender se tem algum match com as marcas, né? Isso, inclusive, é algo que a gente usa bastante aqui com os nossos clientes e com a parceria com o time de conteúdo e planejamento. Eles passam uma lista de influenciadores, a gente faz todo um levantamento de audiência, de perfil de audiência olhando para sexo, gênero e faixa etária, né? E repassa isso para os clientes ou para dentro de casa, né? Com as outras áreas, né? Então, nosso papel é muito mais voltado para isso, assim, né? Entender, olhando numericamente, né? Quantitativamente, se tem match entre os arrobas e as marcas, né? Dos clientes, entendendo também, olhando para engajamento, se o engajamento está crescente, se a base está crescente ou está em queda, enfim, é mais nesse lugar que a gente trabalha. Certo, muito obrigado, Gustavo. Adentrando um pouco mais agora nessa parte da ferramenta, você comentou que você notava uma defasagem muito grande na ferramenta anterior. E aí eu queria entender justamente nessa mudança de ferramentas, né? Quais foram os principais desafios que você encontrava antes na ferramenta anterior e que você encontrou solução usando a Sprout? Você consegue comentar mais ou menos sobre isso? Sim, são muitos, assim, são bem notáveis.
Acho que o primeiro deles era a confiança e a segurança dos dados que a gente tinha na ferramenta anterior versus a Sprout. Quando a gente puxava os dados, a gente questionava muito esses dados, tanto de perfil de audiência como de engajamento, média de engajamento, porque eles eram todos muito parecidos, assim. Então, putz, a gente olhava para um arroba, sei lá, da Sabrina Sato versus o arroba do Fred Desimpedidos, sempre era muito similar e aí o time, a gente acabava questionando. Então a gente tinha pouca confiança nos dados. Com a Tagger, a gente conseguiu mudar isso, porque ficava muito claro ali que, de fato, os dados eram criteriosos, né? Entregues de maneira com muito mais confiança, né? Então a gente via que fazia algum sentido. É claro que ali na época, não necessariamente seriam 100% corretos, né? Porque, enfim, né? Acho que depende de N pontos, sobretudo de API, mas a gente já sentia mais confiança em reportar esse tipo de dado e a gente via a diferença entre os perfis que faziam sentido. Então, acho que esse foi o principal ganho, assim, né? A gente conseguir ter maior confiança nos dados que a gente trabalhava. Um outro ponto foi o que eu disse, né? Da gente conseguir adicionar os influenciadores rapidamente indexarem, né? A Sprout rapidamente indexar esses influenciadores lá dentro e a gente conseguir puxar esses dados rapidamente, né? Então, isso foi uma diferença importante, mas acredito que essas são os dois pontos fortes assim que a gente conseguiu ter de diferença entre a ferramenta anterior e a Sprout. E o desenho que você nos passou do time, da estrutura do time dentro das campanhas de marketing de influência, ele permanece o mesmo desde a outra ferramenta até hoje com a utilização da Sprout ou teve alguma diferença aí em como vocês fazem essas campanhas? Então, na verdade a gente não trabalha muito por campanha, né? A gente trabalha sempre um passo anterior, que é estruturar e trazer os resultados desses influenciadores, seja para a área de conteúdo e planejamento, seja para os próprios clientes, né? Essa parte de campanha a gente acaba não trabalhando tanto. Normalmente, na questão da curadoria, quais são os objetivos do time na hora de encontrar os melhores influenciadores para a campanha? Os objetivos do time, cara, a gente usa muito o match que a Sprout dá, né? Comparando um perfil com o outro. Isso a gente usa muito porque é um dado objetivo, quantitativo e que a gente consegue comparar de maneira simples, né? Então a gente consegue trazer para o cliente passa 10 arrobas pra gente, a gente consegue fazer esse match desses 10 arrobas com o arroba da marca e elencar o top 10 ali, né? Ranquear quais são os que tem maior match, aí no caso é faixa etária e gênero, né? Acaba sendo por aí. Essa parte mais de inteligência, de olhar para o influenciador, entender o que o influenciador entrega em relação à marca, se faz sentido, essa parte mais estratégica acaba ficando muito mais com a área de conteúdo e menos com a área de social insights, né? A gente faz um trabalho meio que em conjunto, eles fazem mais essa curadoria qualitativa, a gente faz essa curadoria mais quantitativa através dos dados da Sprout. E os resultados, de fato, das ativações não ficam com a área de social insights também? Ficam com a nossa área, mas aí não necessariamente a gente usa a Tagger, tá? A gente tem uma dificuldade aí, que eu acredito que seja uma dificuldade do mercado, que é em relação aos opt-ins, né? A gente já tentou fazer algumas campanhas e tentar centralizar tudo na Tagger, na Sprout. Nós não conseguimos, mas aí por conta dos influenciadores, né, que não liberam os opt-ins. Tem uma certa dificuldade, penso que do mercado em relação a esse tipo de coisa, né. E aí acaba que a gente sim reporta, mas os dados vêm de terceiros, né, vêm dos próprios influenciadores, do staff dos influenciadores ou das agências desses influenciadores, e aí a gente trata esses dados, né, de alguma forma normaliza eles aqui dentro da UMAP e reporta isso para os clientes. Agora, para fechar, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o futuro, sobre os próximos passos da UMAP e também, claro, queria perguntar se você recomenda a plataforma para outras pessoas. Cara, de próximos passos, a gente tem tentado integrar cada vez mais social insights com a área de conteúdo e cada vez mais a gente tentar, um dos objetivos, um dos desafios, a gente mostrar e valorizar esse trabalho de curadoria de influenciadores e da importância desses influenciadores para a comunicação digital dos clientes, né, para todo o contexto de social dos clientes, né, de conteúdo, e mostrar que através de dados a gente consegue trazer bons resultados e fazer boas escolhas. Porque acho que no universo dos influenciadores isso acontece muito, né, de acabar ficando muito no achismo ou acabar ficando muito numa preferência pessoal. É justamente isso que a gente quer quebrar, né? E aí através de Social Insights aqui da UMAP junto com a Sprout, a gente consegue levar os dados, comparar esses dados, né, entre diversos arrobas, entre campanhas já passadas e levar isso junto com o time de conteúdo,
uma estratégia cada vez mais sólida e baseada em dados. E sobre a recomendação da Tagger, eu recomendo muito, sim. É uma ferramenta bastante completa e que eu sinto também que vocês trazem muitas evoluções no decorrer, enfim, desde que eu conheci a ferramenta, talvez faz uns 4 anos, 4, 5 anos por aí, eu sinto que tem uma evolução importante aí desde que vocês, né, desde que eu conheci, né? Toda a parte agora mais recente dos opt-ins, né, que vocês estão trabalhando com os dados muito mais confiáveis, né, do que a gente já tinha, que já tinha um grau de confiabilidade alto, né, ao meu ver, só que agora a gente tem esses opt-ins e a gente consegue esses dados, uma vez que o influenciador deu ok, a gente consegue esses dados 100% corretos ali, e aí tudo integrado em API e tudo mais. Então acho que essa parte acaba sendo o mais importante e relevante, assim, para vocês continuarem evoluindo. E aí é isso, acho que também é uma parte da agência, né, da UMAP, de Social Insights também, sobretudo, né, acho que é um objetivo meu, a gente conseguir absorver ainda mais essas novas features, essas evoluções que vocês têm trazido para o time, para a gente conseguir desdobrar isso em entrega. Porque é claro, assim, né, a gente usa bastante a Tagger, mas a gente acaba usando a Tagger muito mais voltada para essa parte mais rápida ali que a gente geralmente usa, que é olhar para faixa etária, gênero, comparar com os arroba dos clientes, ou eventualmente fazer uma pesquisa ali de um certo listening dentro dos influenciadores para ver se eles já citaram a marca, para ver se já citaram um concorrente ou a categoria, mas eu sinto que a gente poderia utilizar ainda mais, né, aproveitar ainda mais o que vocês oferecem. Com certeza. Conte com a gente para continuar passando todas as novidades para você. E, Gustavo, eu queria aproveitar o momento aqui, você mencionou que o principal ganho que a UMAP teve foi muito relacionado ao ganho de confiança com os dados que vocês atuam. Então, a plataforma trouxe uma segurança nessa análise de dados para tomar decisão. Você consegue ter uma estimativa de quanto tempo vocês levavam para fazer essa análise de dados, dependendo de API ou dependendo de uma plataforma anterior que vocês usavam, versus quanto tempo vocês hoje levam para fazer uma análise de maneira mais efetiva? Consigo porque eu lembro, assim, a ferramenta anterior era mais difícil, assim, e o prazo se estendia, né, o SLA se estendia, e era coisa de 5 dias úteis, enfim. A gente tinha um contato que era na Europa, então tinha questão de fuso horário, era bem difícil, né? Era mais ou menos isso, né? A gente demorava de uns 5 dias úteis, digamos assim, uma semana ali para conseguir ter os dados indexados, pra gente conseguir trabalhar, desdobrar em cima desses dados, né? Uma vez indexados. E com a Tagger não, né? Com a Tagger a gente adiciona agora um arroba novo, daqui a algumas horas, né? Eu creio que 1 hora já vai estar lá tudo indexado e a gente vai conseguir já trabalhar com os resultados, né? Então, uma diferença bem importante, assim, que faz muita diferença pro time. Legal, excelente transformação, né? De 5 dias úteis para 1 hora, para você conseguir otimização de tempo bem relevante. Uma pergunta também em relação ao papel de gerente de conta, né? Como que o gerente de conta hoje, o João, aqui que está conosco, faz a diferença no dia a dia para ajudar vocês nas suas campanhas, nas suas análises? Como que você avalia o papel de um gerente de conta no atendimento de vocês hoje? Para a gente é fundamental no sentido de ter uma referência técnica da ferramenta, né? Ainda mais com as evoluções, com os novos módulos e tudo mais, isso fez toda a diferença. O João faz toda a diferença nesse lugar, porque parte da ferramenta eu e o time já tem completo conhecimento, mas as coisas novas que o João nos mostra e tudo mais, nem sempre a gente consegue trabalhar sozinho. Então eu até oriento o time, gente, aciona o João, a gente recebe o briefing, sei lá, de um estudo do planejamento, de um listening. Aí eu falo, cara, isso acho que a gente consegue puxar algumas coisas da Tagger, olhando para influenciadores ou olhando para a categoria. Aí eu peço pro time, oriento o time a falar com o João, também briefar o João, entender como que a Tagger e a Sprout pode ajudar a gente, sabe? Então é fundamental nesse lugar, sabe? Sem o João, acho que a gente ficaria, de fato, subutilizando a ferramenta. Com o João já é diferente, porque a gente consegue acioná-lo para essa parte mais técnica, e aí, de fato, ele coloca a mão na massa com a gente. Então, isso faz toda a diferença. Última pergunta aqui de curioso também. Você já deu um depoimento bem bacana para a gente em relação às mudanças que a UMAP teve com o uso e implementação da Sprout, mas queria que você compartilhasse também, imaginando que se hoje você tem um colega que está numa outra agência, numa outra marca, e está indeciso em relação a qual solução escolher para implementar sua estratégia de marketing de influência entre a Sprout e uma outra solução do mercado, o que você diria para uma pessoa hoje que, vamos dizer assim, está nessa indecisão? Por que de fato escolher a Sprout e não uma outra solução? Cara, eu mesmo já indiquei
para outros colegas. E acredito que a grande diferença, o grande diferencial, além do custo-benefício, claro, acho que tem um ponto importante que é esses dados acionáveis. Acionáveis no sentido de abre a ferramenta, vê um match lá da arroba da Sabrina Sato com a arroba do cliente e aí você já tem esse resultado, sabe? O match entre o arroba do influenciador e o arroba do cliente é 80%, é 85%, sabe? Compara a faixa etária dela com a faixa etária com o seu target, né? Você vai fazer uma collab, então você abre a Sprout, você consegue jogar o arroba ali, você consegue ter esses dados muito rápido. Então acho que seria muito nesse lugar, sabe? Olhando pra essa coisa mais rápida, mais fluida que a gente acaba consumindo mais aqui na UMAP. Então acho que seria muito nesse diferencial, sabe? Que eu indicaria. Claro que entendo que vocês devem ter N outros diferenciais, né? Mas no meu caso eu indico sempre nesse lugar de você conseguir puxar dados de maneira rápida e confiável, sabe? Muito obrigado por compartilhar, Gustavo. Deixo o espaço aqui agora para tanto o João quanto você, Gustavo, quiser compartilhar um pouquinho uma mensagem final para quem vai nos assistir, está nos assistindo. Fica à vontade aí para compartilhar um pouquinho dos teus próximos passos, dos desafios, ou até mesmo se você queira falar um pouquinho das tuas expectativas para esse ano. Então, super aberto aí para a gente caminhar para o encerramento. Legal, cara, da minha parte é isso, né? Evoluir cada vez mais com a ferramenta. A gente tem um portfólio importante de ferramentas aqui na UMAP e o que eu oriento o time, o que eu sempre tento puxar é da gente aproveitar ao máximo dessas ferramentas, porque nem sempre a gente aproveita por conta de muitas features, né? De módulos mais novos, atualizados, e aproveitar ao máximo da Sprout para a gente conseguir enriquecer ainda mais nossos relatórios, né? Nosso foco hoje na UMAP é muito social listening, estudos de comportamento e tudo mais, além da relatoria, claro, mas eu acho que esses estudos eles podem ficar ainda mais enriquecidos com parceiros como a Sprout, porque a gente precisa de ferramenta boa para trabalhar e para trazer resultados importantes, relevantes para os clientes, né? Então acho que é muito nesse lugar, sabe, da gente conseguir evoluir cada vez mais com a ferramenta e fazer entregas que sejam cada vez mais relevantes. Muito obrigado, Gustavo. Eu queria reforçar o agradecimento pela sua participação aqui nessa gravação do nosso case. E queria reforçar também que continuamos com a parceria. Por favor, continue pedindo para o seu time me acionar. Por favor, continue mantendo esse relacionamento próximo. Tudo que você precisar referente à ferramenta, eu vou estar aqui para ajudar. E novamente, muito obrigado. Beleza, eu que agradeço, João, a parceria de sempre. Excelente, obrigado, Gustavo. E para finalizar, para você que ficou curioso sobre a Sprout Social Influencer Marketing, a gente tem N possibilidades aqui, principalmente você quer experimentar, testar na prática como funciona a plataforma que tem mais de 10 milhões de influenciadores hoje para você descobrir qual o influenciador ideal para você, traz dados, traz insights de maneira ágil, efetiva, como você viu hoje aqui com o Gustavo, em uma das maiores agências do Brasil, que é a UMAP. Conta com o nosso time, conta com a Spark, a gente está super aberto para ajudar a sua operação, ajudar a sua equipe a criar campanhas de marketing de influência muito mais efetivas.